A luz da manhã se derramava pela cozinha dos Carvalho em camadas suaves e douradas, tocando as bancadas de mármore e a fruteira perfeitamente arrumada, como se tudo pertencesse a uma revista de decoração. Angra dos Reis sempre parecia perfeita àquela hora do dia. Ruas silenciosas, o ar do mar pressionando de leve contra as janelas, um tipo de calma cuidadosamente montada que fazia até a menor vida parecer como se não pertencesse àquele lugar. Vanessa Carvalho estava parada junto à ilha da cozinha. Suas mãos envolviam frouxamente uma caneca quente enquanto ela observava o vapor subir em espirais delicadas. Atrás dela ouviu Daniel antes que ele falasse. Os passos confiantes, o perfume discreto e caro, a leveza calorosa que ele sempre colocava na voz quando precisava de alguma coisa. "Bom dia, meu amor", ele disse, as palavras saindo suaves e fáceis. "Fecha os olhos para mim." Ela não fechou. Apenas virou um pouco o corpo, o suficiente para ver, Lu se aproximando com um folheto brilhante e 2 envelopes brancos impecáveis. O sorriso dele era gentil teatral, pronto para aplausos. "Eu estava pensando", murmurou, colocando os itens sobre o balcão diante dela. "Você tem carregado tanto estresse esse ano. Merece uma pausa, uma de verdade." Ela baixou os olhos. O folheto brilhava com azuis de oceano, piscinas impecáveis e palmeiras perfeitas demais para parecerem reais. Retiro de bem-estar Costa Azul. 10 dias de rejuvenescimento completo. Daniel tocou a capa com a ponta dos dedos, orgulho brilhando nos olhos. Tudo incluído. Spa yoga na praia, suíte privativa. 10 dias. Só você. Uma passagem aérea escorregou do envelope, pousando ao lado da caneca. Amanhã de manhã. Primeira classe. Não reembolsável. Vanessa a pegou com dedos firmes, embora algo em seu peito se apertasse até quase arder. "É atencioso", disse ela. A voz não tremeu. Sentiu orgulho disso. Os braços dele a envolveram por trás. Quentes, familiares, ensaiados. "Você fez tanto por esse casamento, Ness. Anda tão tensa ultimamente. Eu só quero que você relaxe. Volte renovada." Ele pressionou um beijo em seu ombro. Suave, persuasivo, venenoso. Havia meses que ela percebia a mudança. As noites repentinas até tarde no escritório, as mensagens que ele escondia virando a tela do celular, uma doçura no ar que não era o perfume dela. Ela aprendera a identificar aquilo do mesmo jeito que identificava a mudança da maré do lado de fora das janelas. Silencioso, sutil, impossível de negar. O perfume da traição, como chamava em segredo. O cheiro que aparecia antes que a verdade ousasse se mostrar. E então, 2 semanas antes, Daniel havia deixado o notebook aberto no sofá. Um erro raro, fatal. Ela não pretendia olhar, mas a tela acendeu quando passou, revelando uma conversa que jamais esqueceria. "Keila Monteiro, amor, eu mal posso esperar. Daniel só aguenta mais um pouco. Vou mandar ela viajar. 10 dias. A casa inteira vai ser nossa." Vanessa leu aquelas palavras 2 vezes, depois 3, até que as letras se embaralhassem. Ela ainda conseguia sentir o frio que se espalhou por sua coluna naquele dia. Afiado, metálico, preciso. Algo foi arrancado dela ali. A confiança, a esperança, a versão de si mesma que acreditava nele. Agora, parada naquela cozinha impecável com o folheto entre os dois, ela entendia a encenação que ele estava montando. Ele não estava lhe dando um presente. Estava abrindo espaço, preparando a casa para outra mulher, contando com a gratidão dela, sua obediência, seu silêncio. Ela engoliu em seco, depois ergueu o rosto para ele, com o sorriso mais suave que conseguiu. "Você tem razão", sussurrou. "Acho que eu preciso mesmo de uma pausa." O alívio de Daniel foi instantâneo. Iluminou o rosto dele como sol brilhante e satisfeito. "Viu, eu sabia que você ia entender", disse ele, estendendo a mão para pegar o café. "Começa a arrumar umas coisas leves. Vai querer seus melhores vestidos, seus biquínis, essas coisas." "Claro", respondeu ela. Horas depois, no closet, Vanessa puxou uma mala da prateleira mais alta. Poeira escorreu da alça. A mesma poeira que havia se acumulado silenciosamente sobre o casamento muito antes que ela percebesse. Ela abriu a mala e começou a colocar itens dentro, mas não os que Daniel esperava. Nada de vestidos floridos, nada de biquínis, nada de sandálias de resort. Em vez disso, dobrou um jeans escuro, uma blusa preta de gola alta e tênis confortáveis. Roupas feitas para movimento, discrição e intenção. Roupas feitas para a verdade, não para descanso. Quando fechou o zíper da mala, uma calma estranha pousou sobre ela. Não paz ainda não, mas clareza.
Amanhã ela não voaria para retiro algum. Estaria caminhando diretamente para a verdade que ele imaginava que ela jamais enfrentaria. Daniel insistiu em dirigir balançando as chaves com confiança, enquanto os dois saíam para a manhã quente de Angra. O sol mal havia surgido, mas o céu já estava pintado em tons suaves de mel. O tipo de amanhecer que fazia a costa brasileira parecer um cartão postal. Vanessa se acomodou no banco do passageiro, mãos cruzadas no colo, enquanto Daniel escolhia uma playlist que sabia que ela costumava amar. As primeiras notas de uma antiga canção romântica preencheram o carro, sentimentais e doces demais. Daniel batucou no volante no ritmo, cantarolando, depois cantando em voz alta, quase com um ar juvenil. Lembra dessa? Perguntou com um sorriso que não alcançava bem os olhos. Ela assentiu, o olhar fixo nas ruas, passando nas árvores, nas calçadas limpas, no brilho do mar, aparecendo entre casas construídas perto de mais umas das outras. Lembro, murmurou. Lembro sim. Ele aumentou o volume, deixando a música crescer ao redor dos dois, como se aquilo fosse algum tipo de despedida romântica. Em outra vida talvez tivesse sido, mas agora cada verso alegre parecia puxar um fio de uma ferida que ela nem sabia que ainda sangrava. Ele estendeu a mão e apertou a dela. Tá tudo bem, viagens grandes sempre te deixam quieta. Quieta, pensou ela. Se ele ao menos soubesse. O aeroporto Santos Dumont apareceu à distância, compacto, impecável, reluzindo sob o sol da manhã. Daniel entrou na área de desembarque com lentidão teatral, fazendo questão de parar o mais perto possível. Estacionou, saltou do carro e pegou a mala dela antes que Vanessa pudesse tocá-la. Deixa comigo, insistiu animado. Hoje você só relaxa. Isso tudo é para você. Caminharam até a entrada, as rodas da mala sussurrando sobre a calçada. Lá dentro, o terminal vibrava com o movimento suave da manhã, malas de rodinhas, beijos apressados de despedida, chamadas de embarque ecoando pelo espaço aberto. Daniel colocou a mala dela em pé, depois se virou para Vanessa com uma ternura tão sincera que chegava a ser cruel. Puxou-a para os braços, abraçando-a, com força como se a estivesse enviando para um grande desconhecido. Beijou sua testa demoradamente. Ensaiado, familiar. Me liga no momento em que pousar, sussurrou. Vou estar esperando. Vanessa ergueu os olhos para ele, estudando cada linha de seu rosto. O homem que ela um dia adorou, o homem com quem construíra uma casa, o homem em quem confiou, o homem que agora mentia com a facilidade de respirar. Ela o memorizou não por amor, mas por encerramento. Vou ligar, disse baixinho. Daniel lhe deu um último sorriso confiante e satisfeito, então se virou e caminhou em direção às portas de vidro. Não olhou para trás, não suspeitou de nada. Só quando a silhueta dele se perdeu no movimento é que Vanessa deixou a respiração falhar. Lágrimas escorreram por seu rosto, não por coração partido, nem mesmo por raiva, mas pelo enterro silencioso de 10 anos. 10 anos de acreditar e esperar, insistir. 10 anos que agora ficavam para trás como uma porta fechada. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos, deixando a dor passar por dentro dela como uma maré lenta. Depois se endireitou, limpou o rosto e apertou a alça da mala. Vanessa virou o carrinho para longe dos balcões de check-in e o empurrou de volta diretamente para a saída. Do lado de fora, a manhã parecia mais cortante, mais fria, como se estivesse esperando que ela desse o primeiro passo. Ela abriu o aplicativo de transporte. O carro chegou em poucos minutos. Vanessa deslizou para o banco de trás e ligou para a única pessoa que precisava saber. Stephanie atendeu imediatamente. Onde você está? Vanessa olhou pela janela enquanto o terminal se afastava atrás dela. Ele já foi, disse em voz baixa. Eu estou indo para lá. O carro se afastou do aeroporto suavemente, entrando numa avenida larga que cortava a cidade. A luz da manhã se espalhava por tudo. Fileiras de casas impecáveis, jardins aparados em linhas perfeitas, palmeiras, desenhando arcos suaves sob um céu sem nuvens. Era o tipo de calma que parecia quase artificial, um mundo polido demais para abrigar qualquer dor real. Vanessa observava tudo pela janela, seu reflexo fraco no vidro. O pulso martelava constante em seus ouvidos, mais alto que o ronco baixo do carro. Por um instante, ela se permitiu absorver o silêncio, os gramados impecáveis, as ruas largas, as calçadas perfeitas e vazias de qualquer sinal de caos. Tudo aquilo parecia errado. A paisagem não combinava com a tempestade crescendo dentro dela. O celular vibrou em sua mão.
A voz de Stephanie veio imediata, firme e controlada. Vanessa, me escuta com atenção. Estou ouvindo. Sem confronto, disse Stephanie, cada palavra dita com intenção. Você entra, pega o que a gente precisa e sai. Vanessa engoliu em seco. Eu sei. Nada de falar, Stephanie repetiu. Nem com ele, nem com ela. Qualquer coisa que você disser pode complicar o caso. Eu não vou dizer uma palavra. Tira fotos o máximo que puder. Rostos, ambiente, qualquer coisa identificável. Vanessa assentiu, embora Stephanie não pudesse vê-la. Vou tirar. E grava o áudio no momento em que sair do carro, acrescentou Stephanie. Deixa o celular no bolso. Não toca nele até terminar. Vanessa baixou os olhos para os dedos que tremiam. Tá bom. E Vanessa, a voz de Stephanie suavizou só um pouco. Você precisa ir embora imediatamente depois disso. Não deixa ele falar com você. Não deixa ele chegar perto. O carro entrou numa rua mais silenciosa daquelas cercadas por árvores e com garagens largas, o suficiente para 3 carros. Tudo no bairro parecia sereno, como se a traição não pudesse prosperar em um lugar tão arrumado. Vanessa soltou o ar devagar. Eu entendo tudo isso, disse. Entendo mesmo, mas... Stephanie insistiu. Vanessa olhou pela janela para um casal, passeando com um cachorro, sorrindo, acenando para um corredor que passava. Ela não conseguia se lembrar da última vez em que ela e Daniel haviam sorrido um para o outro sem esforço. Sua voz caiu quase um sussurro. Eu preciso ver, disse. Preciso ver o momento exato em que ele percebe que eu sei, quando tudo que ele está construindo com ela desmorona. Houve um longo silêncio na linha. Vanessa suspirou. Stephanie, eu entendo. Entendo mesmo. Só me promete que não vai fazer nada impulsivo. Não vou, respondeu. Eu só preciso desse encerramento. O carro seguiu por outro bairro impecável, casas alinhadas em ruas tranquilas, cada uma parecendo intocada por qualquer imperfeição humana. O contraste embrulhou o estômago dela. Me liga no segundo em que sair daí, disse Stephanie. Eu ligo. Vanessa desligou e descansou o telefone no colo. Por um momento apenas respirou, mas as mãos não paravam de tremer. A adrenalina pinicava sua pele afiada elétrica. Ela fechou os dedos em punhos, forçando firmeza. A verdade a esperava ali na frente, silenciosa, devastadora, incontestável, e ela seguia em direção a ela metro por metro, sem a menor intenção de voltar atrás. O carro reduziu a velocidade e parou na entrada de um pequeno retorno tranquilo a um quarteirão do endereço que Vanessa havia digitado. O motorista olhou para ela pelo retrovisor, oferecendo um sorriso educado e distraído. Tenha um bom dia, disse ele. Se você soubesse, pensou ela. Saiu para a calçada, e o som abafado da porta se fechando ecoou muito mais alto dentro do peito. O ar ali parecia diferente, mais quente, mais pesado, carregado pelo peso do que ela sabia que a esperava. A luz da manhã atravessava as árvores e espalhava ouro quebrado sobre os jardins aparados. Pássaros cantavam baixo. Em algum lugar próximo, um aspersor começou a chiar. Tudo era dolorosamente normal. Vanessa começou a caminhar um passo lento de cada vez, a mala rolando atrás dela, num ritmo suave. A rua fazia uma curva delicada, levando até a casa que um dia amou, uma residência de 2 andares, em estilo mediterrâneo, com paredes de tons terrosos e janelas que ela mesma havia escolhido. Lembrou-se do dia em que se mudaram, de como Daniel parecia orgulhoso, de como ela se sentira grata. Ela havia pintado a cozinha, plantado hortênsias, escolhido os móveis, organizado os quadros. Cada canto já teve calor. Agora parecia a aproximação de uma cena de crime. Seu coração batia em pancadas pesadas e opacas quando virou a última esquina. A casa apareceu inteira à sua frente numa elevação suave, com vista perfeita para o mar ao longe. Vanessa parou. O SUV de Daniel estava na garagem, estacionado meio torto, como sempre. Mas ao lado dele, chamativo e impossível de ignorar, havia um Mini Cooper vermelho vivo. O carro de Keila. Vanessa o reconheceu na hora, já o tinha visto vezes demais. Por alguns segundos não conseguiu se mover. A imagem era ao mesmo tempo confirmação e insulto, descarada, sem vergonha, jogada em sua cara, como se não significasse nada. Ela apertou os lábios até eles pararem de tremer. Tinha vindo ali em busca da verdade. A verdade agora olhava de volta para ela. Vanessa voltou a andar mais devagar, como se cada passo cavasse mais fundo na ferida. Quando chegou à porta da frente, não hesitou. Enfiou a mão na bolsa, puxou sua chave, e a encaixou na fechadura. Girou com o clique familiar que já ouvira 1000 vezes.
soltou o ar uma vez e empurrou a porta. O ar fresco da casa a recebeu carregando o cheiro suave das velas de eucalipto que ela costumava acender todas as noites. Mas por baixo da nostalgia, havia outra coisa. Música baixa ritmada íntima e algo pior. Risadas. Vanessa congelou logo depois da soleira. As risadas escorreram pelo corredor como uma onda lenta, penetrando as paredes zombando dela. Reconheceu o timbre grave de Daniel, seguido por um riso mais leve e arejado que sabia pertencer a Kayla. Seus dedos se apertaram ao redor do celular. Ela desbloqueou a tela, abriu o aplicativo de gravação e o deixou captando cada som. O aparelho deslizou para o bolso do casaco, o leve ruído do tecido sendo o único sinal do que havia feito. Então ficou parada e apenas ouviu. A música vinha da sala, uma faixa romântica e animada que um dia dançara com Daniel na cozinha. Agora servia de trilha para a traição como o som de fundo de um pesadelo. Ouviu copos tilintando o murmúrio da flertaçal Daniel, dizendo algo que ela não conseguiu distinguir seguido pela resposta baixa de Kayla. Cada som parecia uma farpa enfiada sob sua pele. A casa que ela havia preenchido de amor já não era mais dela. Era o palco do seu desgosto, o lugar onde seu casamento estava sendo desmontado com descuido. Vanessa puxou o ar devagar e firme. Depois deu mais um passo para dentro. Encostou as costas na parede, a respiração silenciosa controlada quase invisível. O corredor estava na penumbra protegido da luz forte da manhã que inundava a sala. Dali ela só conseguia ver fragmentos sombras em movimento à borda do sofá branco, o reflexo deles na mesa de centro de vidro. Mas não precisava ver os rostos. As vozes lhe contavam tudo. Daniel falou primeiro, o tom relaxado, casual, quase orgulhoso. Ela caiu, disse ele. Completamente. O estômago de Vanessa se contraiu, mas ela não se mexeu. A voz de Kayla veio em seguida quente, leve, pingando provocação. Eu te falei que ela cairia, debochou. Você conhece ela melhor do que ela conhece a si mesma. Daniel soltou uma risada fácil, satisfeita, um som que um dia fizera Vanessa sorrir. 10 dias, disse baixando a voz como se saboreasse as palavras. 10 dias, só eu e você. Essa casa inteira só pra gente. Kayla riu de novo, encantada, lisonjeada. Você é horrível, murmurou, batendo de leve no braço dele. Vanessa ouviu o som brincalhão da mão dela tocando o braço dele. Mandar sua esposa viajar pra gente ter umas férias particulares. A voz de Daniel afundou em algo ansioso, indulgente. Ela precisava desse retiro mesmo. Anda sempre tensa, sempre rondando, sempre desconfiando de tudo. Sinceramente, ficou impossível conversar com ela sem que ela fique questionando cada coisa. Kayla soltou um som de falsa simpatia. Bom, agora ela não vai atrapalhar a gente. Veio então um ruído suave, o tipo de som que fala de proximidade de corpos, se inclinando, de intimidade roubada bem no meio da casa, que Vanessa havia construído com as próprias mãos. Cada palavra que eles diziam era deliberada. Cada risadinha aprofundava mais uma linha em seu peito. Cada respiração entre os dois aumentava a rachadura em suas costelas. Os dedos de Vanessa se curvaram contra a parede atrás dela, as unhas afundando de leve na tinta. Manteve os olhos fechados por um momento, não para se controlar. Ela já tinha ultrapassado isso, mas para absorver a verdade inteira. Não a meia-verdade que suspeitara por meses. Não as dúvidas silenciosas que sussurravam durante a noite. Aquilo era a verdade despudorada exposta. Seu marido não estava dividido. Não estava confuso, sobrecarregado ou cometendo um erro. Ele estava feliz, estava eufórico. Planejava uma vida com outra mulher dentro das paredes que ela escolhera, decorara e amara. Outra onda de risadas encheu a sala. A de Kayla, aguda e vibrante, seguida pelo eco mais grave de Daniel. O som desceu pelo corredor como veneno, se instalando nos pulmões de Vanessa. E então algo dentro dela mudou. A dor que se agarrara às suas costelas durante semanas densas, sufocante, de repente afrouxou. O que tomou seu lugar não foi tristeza. Não foi coração partido nem histeria. Foi clareza fria, exata, cirúrgica. Vanessa abriu os olhos e inspirou lentamente de propósito. Afastou-se da parede, endireitando as costas até sua postura se alinhar ao aço que se formava dentro dela. O tremor em seus dedos diminuiu. O ardor na garganta desapareceu. Seu coração desacelerou até um ritmo firme e resoluto. Ela olhou pelo corredor, não para eles, mas para o espaço entre ela e a sala. Parecia um limiar. Quando o cruzasse, não haveria volta. A voz de Kayla flutuou até ela de novo.
provocadora. Então o que a gente faz primeiro? Daniel respondeu num tom tão presunçoso que quase ecoou. Qualquer coisa que a gente quiser. A mandíbula de Vanessa se apertou. Chega, ela puxou um último ar nítido firme. Era hora de terminar aquilo. E com uma calma que parecia estranhamente com poder, Vanessa avançou deixando a sombra para trás. Ela saiu do corredor e entrou na sala deixando as sombras para trás como se fossem uma pele descartada. O ambiente a recebeu com um banho de luz quente, quase ofuscante entrando pelas janelas enormes do chão ao teto que ela mesma polia todos os sábados de manhã. A claridade iluminava tudo com crueldade, especialmente eles. Daniel e Kayla estavam esparramados confortavelmente no sofá branco. Kayla estava enroscada nele, pernas dobradas, sob o corpo, a pele nua brilhando ao sol. Não vestia nada além da camisa dele azul marinho aberta, sua preferida. O tecido escorregava de um ombro de um jeito que deixava pouco para a imaginação. O cabelo estava bagunçado, do tipo que só fica assim por mãos passando repetidamente por ele, as mãos de Daniel. Vanessa não parou. Não respirou fundo. Apenas levantou o celular. O primeiro flash explodiu pela sala num estalo branco e agudo forte o bastante para cortar a música, forte o bastante para soar como um raio. Poderia muito bem ter sido um tiro. Kayla se ergueu de repente com um suspiro assustado, os olhos arregalados e sem foco. Daniel virou a cabeça tão rápido que o sofá rangeu sob ele. Por um momento nenhum dos dois entendeu o que estava acontecendo. Apenas encararam a luz. Vanessa apertou o disparador de novo. Flash. A boca de Kayla se abriu tremendo, procurando palavras que não vinham. Ela agarrou as pontas da camisa, atrapalhada, desesperada para cobrir o peito. O tecido escapou de seus dedos. Flash. Daniel se atrapalhou para levantar, quase derrubando a taça de vinho sobre a mesa de centro. Seu rosto empalideceu, depois manchou de vermelho, depois perdeu toda a cor de novo, quando o significado da cena finalmente caiu sobre ele. Vanessa engasgou ele. Vanessa, espera o quê? O que você está fazendo aqui, Flash? Ele ergueu a mão para cobrir o rosto, cambaleando um passo, depois outro, o pânico crescendo na voz. Para de tirar foto. Para. Mas Vanessa não parou. Flash. Seus movimentos eram firmes, clínicos, como se ela não estivesse documentando um caso, mas recolhendo prova em uma cena de crime. De certa forma, era exatamente isso. Cada explosão de luz era julgamento silencioso, justiça silenciosa, punição silenciosa. Flash. O ritmo do obturador encheu a sala, duro, mecânico, impiedoso. Kayla finalmente encontrou a voz aguda quebrada. Meu Deus, Daniel, faz alguma coisa. Ela puxou a camisa com uma mão e se arrastou para trás no sofá, quase escorregando. Daniel avançou em direção a Vanessa, um braço erguido numa tentativa inútil de esconder o rosto. Vanessa, escuta. Isso não é o que parece. Outro flash cortou suas palavras. Não é o que parece. A mentira mais clichê do mundo. Ele teve a audácia de estender a mão para ela dentro da casa dela, cheirando a outra mulher. Vanessa baixou o celular apenas o suficiente para olhar. De verdade. Pela primeira vez em semanas, talvez meses, sua expressão não vacilou. Nem medo, nem dor. Só determinação fria e imóvel. Kayla agora estava agachada sobre o sofá, puxando a camisa fechada como se fosse uma armadura. Por favor, não posta isso, gaguejou. Por favor, isso não foi. Daniel tentou falar. Vanessa nem virou o rosto para ela. A voz de Daniel falhou quando tentou outra vez. Vanessa, amor, por favor. A gente pode só conversar. Ela o encarou sem piscar. Então flash. Outro. Flash. E mais um. Flash. Cada foto era um veredito. Cada flash era uma sentença. Daniel baixou a mão lentamente, o terror derrotado abrindo seus olhos. Vanessa, o que você está fazendo aqui? Por fim, ela abaixou o celular. O silêncio ficou mais espesso que a própria luz do sol. Ela não respondeu. Não precisava. Daniel avançou de súbito, um braço estendido, a mão tremendo ao tentar bloquear a lente. Para com isso, Vanessa. Para de tirar foto, latiu ele, tentando impor autoridade, mas as rachaduras apareceram na mesma hora. A voz tremia. A postura falhava. Ele não comandava nada. Estava desmoronando. Vanessa ergueu o celular alguns centímetros, a expressão indecifrável. Kayla se colocou de pé, atrapalhada, a camisa larga escorregando perigosamente de um ombro, enquanto ela tentava segurar. Lá. Sua voz saiu fina, ofegante. Por favor. A gente pode.
Deixa a gente explicar. Vanessa nem olhou para ela. Não. A palavra caiu como uma pedra final pesada, sem espaço para ar. A boca de Keila se fechou na mesma hora. Daniel deu mais um passo trêmulo em direção a Vanessa, o tom virando da irritação ao desespero em um único segundo. Vanessa, por favor, você está exagerando. A gente pode conversar sobre isso, tá? Isso não é o que você está pensando. O peito dele arfava. Só abaixa esse celular. Eu disse não. A voz de Vanessa se manteve calma, quase baixa, assustadoramente controlada. E não chega mais perto. Daniel congelou no meio do passo, piscando como se não conseguisse acreditar que ela havia falado com ele daquele jeito. Keila mexeu-se nervosa, olhando de um para o outro. Daniel sussurrou: faz alguma coisa. Ele engoliu em seco e tentou de novo, baixando os ombros, amolecendo o rosto, interpretando o papel que ela já tinha visto tantas vezes. Amor, escuta. Você não devia ter visto isso. Eu não queria te machucar. Você anda tão estressada, tão distante ultimamente. E eu? Vanessa ergueu a mão e o interrompeu. Não finja que isso começou porque eu estava estressada, distante, ou qualquer outra desculpa que você queira usar para me culpar. Daniel abriu a boca, mas ela continuou antes que ele pudesse encher a sala com outra mentira. E antes que qualquer um dos dois pergunte, vamos deixar uma coisa bem clara. Ela ergueu um pouco o celular. Eu sou Vanessa Carvalho. Keila empalideceu, perdendo o pouco de cor que ainda lhe restava. Você é a esposa dele. O medo em sua voz não era culpa, era a súbita compreensão do que aquilo significava para ela. O emprego, a reputação, o futuro. Daniel virou-se bruscamente para Keila. Ela sabia, tá? Ela já sabia faz um tempo. Eu não pensei. Não arrasta ela para isso, disse Vanessa simples. Ela já fez o suficiente. Vocês dois fizeram. A mandíbula de Daniel se retesou. Frustração, desespero e descrença lutavam em sua expressão. Vanessa, se você só me entregar esse celular. Ele avançou num movimento brusco, desajeitado. Vanessa recuou imediatamente. Não encosta em mim. O tom foi suave, mas o aviso era letal. Daniel congelou. A mão ficou suspensa no ar a centímetros do pulso dela antes de cair devagar ao lado do corpo. Ela deixou o silêncio pairar frio, afiado. Depois falou cada palavra límpida como vidro. Não importa se você pegar meu celular. As fotos já foram sincronizadas. Daniel piscou o fôlego, prendendo. Eu tenho backup, acrescentou ela. E cópias já foram enviadas para minha advogada. A mudança na expressão dele foi instantânea e violenta. Ele parou por completo. A sala pareceu encolher ao redor dele quando a palavra se fixou. Advogada. Os lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. A cor lhe fugiu do rosto, deixando-o pálido, quase cinza. Keila sussurrou alguma coisa, talvez o nome dele, talvez nada, mas ele sequer ouviu. Vanessa assistiu à arrogância dele desabar em tempo real. A confiança, a pose, o senso de direito, tudo evaporou, deixando apenas um homem atordoado, tremendo, que finalmente percebia o tamanho do erro de cálculo. O pânico veio em seguida, cru, sem filtro, enchendo os olhos dele, enquanto encarava Vanessa como se estivesse diante de uma estranha. Uma estranha que de repente tinha todo o poder que ele acreditava possuir. Vanessa não sorriu, não debochou, apenas ficou ali segurando a verdade na mão, enquanto Daniel Carvalho finalmente se quebrava. Por vários segundos, a sala prendeu a respiração. Daniel permaneceu imóvel, o rosto mudando de descrença para medo, para algo próximo de horror. Keila pairava atrás dele, agarrando a camisa com dedos trêmulos, os olhos correndo de um para o outro como um animal encurralado procurando saída. Vanessa não se moveu. Não precisava. Só a quietude dela já controlava a sala inteira. Por fim, ela falou, o tom calmo, quase conversando. Daniel, você se lembra do pacto antenupcial? A garganta dele subiu e desceu. Vanessa, não, vamos não fazer isso aqui. Não desse jeito. Você quer dizer na nossa casa? Ela perguntou, ou na frente da mulher com quem você está dormindo? Keila se encolheu como se tivesse levado um tapa. Vanessa continuou impassível. Você fingiu que nunca tinha lido. Brincou que isso era coisa de gente rica. Insistiu que a gente não precisava porque você me amava. Ela fez uma pausa. Mas eu li. Cada página. Com cuidado. O pânico em Daniel se acentuou. Vanessa, por favor. Ela ergueu uma mão, silenciando-o sem esforço. Página 6, disse cláusula 2. A casa de Angra, esta aqui, é minha propriedade particular comprada com dinheiro da herança da minha família. Pela legislação brasileira, isso a torna intocável. Os lábios de Daniel se abriram, mas nada saiu.
Atrás dele, Keila se remexeu nervosa. Eu não sabia disso, sussurrou ela. Vanessa virou o rosto o suficiente para encarar os olhos da jovem. Claro que não sabia. E isso não muda nada. A boca de Keila se fechou na mesma hora. Vanessa prosseguiu o tom estável cada palavra, cortando com precisão cirúrgica. Cláusula 4. O capital inicial usado para fundar a Carvalho Desenvolvimento não saiu das suas economias. O olhar dela se fixou em Daniel. Saiu do meu fundo patrimonial. Isso significa que a maior parte da sua empresa, dos ativos, das contas, dos contratos, legalmente pertence a mim. Daniel recuou um passo. Isso, não. Vanessa, isso não. Não pode. Meu advogado vai. O seu advogado vai confirmar cada palavra que eu estou dizendo. Um pequeno gemido escapou de Keila, mas Vanessa ainda não tinha terminado. Cláusula 9, disse ela suave, quase gentil, a cláusula de infidelidade. Você se lembra dessa? Os joelhos dele pareceram enfraquecer. A mão agarrou o encosto do sofá como se precisasse dele para continuar em pé. Essa cláusula, continuou, Vanessa, me dá controle total dos nossos bens conjuntos. Todas as contas, investimentos e propriedades adquiridas depois do casamento. Fez uma pausa. E já que você foi generoso o bastante para fornecer as provas por conta própria por mensagens, fotos e essa atuação encantadora de hoje, eu vou executá-la integralmente. Os olhos de Keila se encheram de lágrimas. Eu não sabia que ele era casado, sussurrou desesperadamente. Ele disse que vocês estavam separados, que você era fria e chega. A palavra rachou pela sala como gelo partindo. Eu não tenho interesse nas suas desculpas nem nas suas mentiras. Keila encolheu, visivelmente afundando de volta no sofá. Daniel, porém, avançou outra vez, tomado pelo desespero. Vanessa, escuta, implorou. Por favor. Isso foi um erro. Eu estava confuso. Você não tem sido você ultimamente. Você anda sempre estressada, sempre desconfiada, e eu estraguei tudo. Tá bom. A expressão dela não mudou. Ele tentou outra vez, a voz falhando. A gente pode consertar isso. Eu termino com ela hoje. Agora. Só abaixa esse celular e vamos conversar. Por favor, Vanessa. Eu tô te implorando. Você devia ter implorado antes de trazer ela para dentro da minha casa. O rosto dele se desfez. Depois, como era previsível, virou a chave. A voz se aguçou, quebradiça de raiva. Era isso que você queria, não era? Você armou tudo. Você planejou essa cena inteira. Está fazendo isso para tirar tudo de mim. Ela deu um passo em direção à porta, a compostura absoluta. Não, Daniel. Você fez isso? E fez isso consigo mesmo. Ela abriu a porta, deixando a luz do sol entrar atrás dela como um veredito final. Vocês têm 30 minutos, disse. Os dois, saiam dessa casa antes que eu volte com a minha advogada. O rosto de Daniel perdeu o último resquício de arrogância. Pela primeira vez naquela manhã, Vanessa viu o medo verdadeiro, não de perder, mas de perder tudo o que acreditava que conseguiria manter. Ela não olhou para trás. Não precisava. Vanessa não voltou para casa naquela noite. Nem no dia seguinte. Em vez disso, ficou no quarto de hóspedes silencioso da casa de Stephanie Ruiz, em São Conrado, um espaço acolhedor e organizado que parecia o oposto do caos pelo qual havia acabado de passar. Stephanie insistiu para que ela ficasse o tempo que precisasse, e Vanessa aceitou sem discutir. Pela primeira vez em semanas, dormiu sem o peso da encenação apertando seu peito. Daniel, porém, não descansou. O telefone dela vibrava sem parar, a cada hora, a cada poucos minutos, às vezes, a cada poucos segundos. Primeiro vieram os pedidos de desculpa, parágrafos longos e desordenados, cheios de arrependimento. Vanessa, eu errei. Por favor, volta para casa. Me deixa explicar. Não significou nada. Você significa tudo. Por favor, não joga fora a nossa vida. Quando ela não respondeu, ele mudou de fase com a facilidade de quem vira um interruptor. Raiva, acusações, fogo. Você me pegou de surpresa. Você armou tudo. Se tentar tirar a empresa de mim, eu vou lutar. Você não vai vencer. Vanessa colocava o celular virado para baixo sobre a mesa de cabeceira todas as vezes, a expressão inalterada. Stephanie viu as mensagens uma vez, balançou a cabeça devagar e disse previsível. No terceiro dia, o tom de Daniel rachou e se transformou em algo cru, algo quase fora de controle, a fase do desespero. Por favor, me responde. A gente pode consertar isso. Só me diz o que você quer. Me desculpa. Por favor. Por favor. Vanessa, eu tô implorando. Não me deixa.
Vanessa lia as mensagens sem emoção, como se estivesse analisando textos enviados a outra pessoa. O homem que as escrevia já não pertencia ao mundo dela, e ela não tinha intenção alguma de voltar para o mundo dele. Por fim, silenciou a conversa. Stephanie permaneceu totalmente profissional. Na manhã do quarto dia, entrou no quarto carregando 2 canecas de café e uma pasta grossa de documentos impressos. Chegou a hora, disse simplesmente. Vanessa se sentou mais ereta. Está tudo pronto. Tudo, confirmou Stephanie, abrindo a pasta sobre a cama entre as duas. Fotos da sala, prints das mensagens com Keila, a gravação de áudio que você fez no momento em que entrou em casa, o pacto antenupcial, os extratos mostrando a origem do seu fundo patrimonial. Está blindado. Vanessa inspirou devagar. E o protocolo? Vou entrar com tudo hoje, respondeu. Stephanie, pedido de divórcio, pedido de posse exclusiva da casa de Angra e solicitação de bloqueio imediato das contas conjuntas. Ela bateu de leve na pilha de papéis. Esse é um dos casos mais limpos que eu já conduzi. Por um momento, Vanessa apenas olhou para os papéis, letras pretas sobre folhas brancas, cada uma delas um pedaço de uma história que jamais imaginou viver. Uma história que terminava de um jeito doloroso, mas necessário. Vai ser rápido? Perguntou ela. Tão rápido quanto essas coisas podem ser, respondeu Stephanie. Mas com as provas que você tem, e com a cláusula de infidelidade, você está numa posição muito forte. Vanessa assentiu. Sem triunfo, sem alegria, apenas um entendimento silencioso. Stephanie apoiou uma mão em seu ombro firme. Você já fez a parte mais difícil, disse baixinho. Agora deixa o processo trabalhar. Mais tarde naquela tarde, enquanto o sol atravessava nuvens finas e cinzentas, Stephanie protocolou eletronicamente a ação na vara de família do Rio de Janeiro. Um clique, uma confirmação digital, uma mudança no ar. Estava feito. O casamento ainda não tinha acabado legalmente, mas a engrenagem já tinha começado. Rápida, firme e imparável. E Vanessa não olhou para trás. A sala de audiência era clara, moderna e cruelmente silenciosa. A luz do sol entrava pelas janelas altas, refletindo no piso polido e nas linhas limpas da bancada da juíza. Era o tipo de lugar onde a verdade tinha peso e o teatro evaporava depressa. Daniel Carvalho entrou parecendo tudo, menos o homem confiante que uma vez descansara num sofá branco com outra mulher. O terno estava impecável, mas os olhos estavam fundos, marcados por noites sem sono. Ao lado dele estava um advogado agressivo e elegantemente vestido, Marcelo Valença, conhecido por seu tom grandioso e gosto por espetáculo. Um homem que acreditava que qualquer caso podia ser distorcido se ele falasse alto o bastante. Vanessa entrou momentos depois, composta e firme, caminhando ao lado de Stephanie Ruiz. Vestia um vestido simples e elegante, a postura reta, a expressão calma. Não olhou para Daniel. Não precisava. O desequilíbrio de poder já era palpável. Quando a juíza chamou o caso, Marcelo ganhou voz imediatamente. Excelência, começou. O que temos aqui é uma situação de manipulação emocional. Meu cliente foi provocado. A senhora Carvalho orquestrou uma situação com a intenção de armar, ludifabricar fundamentos para ganho financeiro. Ela entrou na residência sem aviso e tirou fotografias sem consentimento. Stephanie se levantou com suavidade. Objeção. A parte contrária já está distorcendo os fatos. A juíza assentiu. Procede. Mantenha-se nas questões legais, doutor Marcelo. Marcelo engoliu seco e tentou outra vez, agora mais alto, como se o volume pudesse reescrever a realidade. Meu cliente estava sob extremo estresse. Seu comportamento foi inconsistente com sua conduta habitual. Esse casamento vinha se deteriorando havia meses e a senhora Carvalho o induziu. Stephanie se levantou novamente. A voz dela era calma, mas cortava com precisão. Excelência, o pacto antenupcial é claro. A casa foi adquirida com patrimônio particular da minha cliente. A empresa foi fundada com capital proveniente do fundo patrimonial dela, e a lei brasileira não exige análise de culpa para a execução das cláusulas patrimoniais firmadas contratualmente. A juíza assentiu mais uma vez, a expressão firme. Doutor Marcelo disse, virando-se para o advogado de Daniel, mesmo que o seu cliente alegue provocação, os termos financeiros são determinados pelo pacto antenupcial. Este juízo não está aqui para avaliar emoções. Está aqui para fazer valer um contrato vinculante. Marcelo ainda tentou fraco, mas excelência. Fatos são fatos, cortou a juíza. O andamento se acelerou depois disso,
Stephanie apresentou os documentos, o pacto assinado, os extratos demonstrando a origem de todos os principais investimentos, a escritura da casa em nome exclusivo de Vanessa, a composição financeira inicial da Carvalho Desenvolvimento, tudo vindo dela. Depois vieram as provas que Daniel entregara com as próprias mãos, sem nunca pretender fazer, as fotografias, as mensagens, a gravação de áudio da própria voz, se vangloriando de mandar a esposa viajar. Tudo com data, hora, clareza e peso. Marcelo foi ficando mais quieto a cada documento. Daniel se mexia na cadeira, os dedos afundando no braço do assento. Quando a juíza proferiu a decisão, a voz saiu firme, final e irrefutável. Nos termos da legislação civil aplicável, disse ela, a residência em Angra dos Reis é bem particular da autora. A empresa constituída com capital particular dela é atribuída majoritariamente à autora. Os bens comuns serão partilhados de acordo com a cláusula de infidelidade expressamente prevista no pacto antenupcial. Ela virou uma página. Ao Sr. Carvalho caberão apenas seus bens pessoais, vestuário e uma quantia limitada de transição, sem outras pretensões. O rosto de Daniel desabou centímetro por centímetro, a devastação cavando linhas ao redor da boca. Keila não estava ali, mas a notícia chegou até ela rapidamente. 2 dias depois da decisão, fez as malas e o deixou. Sem explicação, sem desculpa, apenas silêncio. Daniel ficou sozinho em um apartamento vazio que mal conseguia pagar, olhando para os restos de uma vida que um dia acreditou possuir. Todo o resto, a casa, a empresa, o dinheiro, o futuro, pertencia à mulher que ele subestimou. 3 meses depois, o mundo ao redor de Vanessa parecia diferente, mais leve, mas não da forma que as pessoas imaginavam. Amigos que ouviam falar do divórcio esperavam que ela brilhasse de vitória, que emanasse empoderamento, que se sentisse triunfante depois de tudo que suportara. Mas triunfo nunca foi o sentimento que veio. O que se instalou dentro dela foi um silêncio que mal reconhecia. Não alegria, não vingança, apenas alívio. Um silêncio estranho e profundo, o tipo que vem depois de uma cirurgia longa, quando a anestesia passa e você percebe que o pior finalmente terminou. A chuva tinha começado cedo naquela manhã no Rio, fina e persistente, embaçando os vidros do café, onde ela e Stephanie estavam sentadas uma de frente para a outra. O lugar era acolhedor e cheirava levemente a canela. Do lado de fora, pessoas corriam sob guarda-chuvas e carros sibilavam sobre o asfalto molhado. Stephanie envolvia a caneca com as 2 mãos, estudando o rosto de Vanessa com a mesma atenção cuidadosa que dava a qualquer documento jurídico. Você parece diferente hoje, disse ela. Vanessa mexeu o chá lentamente. Eu estou. Diferente para melhor ou para pior, Vanessa soltou o ar observando o vapor subir. Só real. Honesta. Eu não estou fingindo mais. Stephanie assentiu esperando. Vanessa levou mais um momento antes de continuar. Todo mundo fica perguntando se eu me sinto poderosa, vitoriosa, como se eu tivesse vencido. Ela balançou a cabeça devagar. Eu não sinto nada disso. Então o que você sente? Perguntou Stephanie baixinho. Vanessa procurou as palavras certas. É como se tivesse existido alguma coisa venenosa dentro de mim por anos. No começo eu nem percebi. Depois começou a doer devagar em silêncio, mas eu continuei ignorando. Seus olhos encontraram os de Stephanie. E então chegou um dia em que estava tão ruim que eu precisei deixar alguém arrancar aquilo. A cirurgia me salvou, mas a recuperação não foi fácil. A expressão de Stephanie se suavizou. Não foi vingança, acrescentou Vanessa. Foi remoção. Uma remoção necessária. E agora que isso foi embora, ela pousou a mão levemente sobre o peito, eu consigo respirar de novo. A chuva batia de leve na janela ao lado delas. Um casal ria perto da entrada. Um barista chamou um pedido. A normalidade daquilo tudo era reconfortante, como se o universo a lembrasse de que a vida existia para além dos escombros do casamento dela. Você sobreviveu a uma coisa pesada, disse Stephanie, e sobreviveu com mais elegância do que eu já vi em alguém. Vanessa sorriu, embora fosse um sorriso pequeno, cansado nas bordas. Elegância nunca foi o objetivo. Foi só o único jeito que eu conhecia de atravessar isso. As duas caíram num ritmo silencioso, bebendo aos poucos, deixando a calma úmida de um dia chuvoso pousar em volta delas. Depois de um tempo, Stephanie se recostou e voltou a observar. Lá. Então disse com leveza o que acontece agora. Vanessa não respondeu imediatamente. Em vez disso, enfiou a mão na bolsa de couro, a mesma que comprara anos antes e quase jogara fora na noite,
em que descobrira o caso. Abriu o fecho, remexeu entre a carteira e as chaves e tirou uma folha dobrada. Stephanie ergueu a sobrancelha. O que é isso? Vanessa abriu devagar, alisando as marcas com cuidado deliberado. Os cantos estavam gastos por dedos que os haviam tocado repetidas vezes em momentos de silêncio. Sobre a mesa entre as duas havia uma passagem aérea. Stephanie se inclinou para a frente. Seus olhos se arregalaram. Vanessa sussurrou: "Isso é só ida." Vanessa assentiu, uma certeza calma se acomodando em seu rosto. "Acho", disse suavemente, "que chegou a hora de ir para algum lugar onde eu sempre quis estar, mas nunca me permiti." Do lado de fora, a chuva continuava caindo constante, purificando como se o céu concordasse com ela. A passagem permanecia sobre a mesa do café. A tinta era nítida e inconfundível. Roma, só ida. Pela primeira vez em anos, o sorriso de Vanessa não parecia emprestado, forçado ou cuidadosamente montado para o conforto de outra pessoa. Surgiu devagar, naturalmente, abrindo-se em seu rosto com um calor tranquilo que ela mal reconhecia. Stephanie soltou uma risadinha suave. "Então esse é o seu próximo capítulo", disse Vanessa. Finalmente. Ela passou a ponta do dedo pela borda da passagem, sentindo o papel fino sob o toque. Tinha segurado aquilo tantas vezes nos últimos 3 meses, que os cantos já estavam amolecidos, mas toda vez que olhava para aquele bilhete, sua respiração prendia da mesma forma, como se estivesse segurando. Não um destino, mas uma nova vida. "Eu quis isso desde os 20 anos", admitiu. "Ir para a Itália, andar pelas ruas cedo, aprender a língua, fazer aulas de culinária com senhoras em cozinhas pequenas. Respirar mais devagar, me sentir eu mesma de novo." Fez uma pausa. "Não, me sentir eu mesma pela primeira vez." Stephanie assentiu. "Você merece." Vanessa sorriu outra vez, baixando os olhos. Daniel sempre dizia que isso era bobagem, perda de tempo, coisa de gente sem nada melhor para fazer. Ela balançou a cabeça, uma tristeza muito leve em sua voz, não saudade, mas incredulidade por ter deixado que ele delimitasse as fronteiras dos seus sonhos. Ele fazia parecer ridículo. "E agora?", perguntou Stephanie. "Agora", respondeu Vanessa, dobrando a passagem de volta e guardando-a na bolsa. "Eu não preciso da permissão dele. Não preciso da aprovação dele. Não preciso de mais nada vindo dele." A verdade assentou fundo dentro dela, sólida, firme. Pelo resto da tarde, elas falaram sobre logística, guarda-volumes, redirecionamento de correspondência, quais cidades na Itália eram seguras para uma mulher viajando sozinha, quais bairros de Roma conseguiam ser animados e tranquilos ao mesmo tempo. Mas mesmo enquanto discutiam detalhes, Vanessa sentia alguma coisa se soltando por dentro, um afrouxamento, um desenraizar. Quando enfim saiu para a tarde chuvosa do rio, deixou a névoa fria tocar seu rosto. Tinha cheiro de asfalto molhado, eucalipto e despedidas silenciosas. Dirigiu de volta para casa, sua casa agora, a casa de Angra, recuperada e purificada, despida de fantasmas. Quando chegou às nuvens, já começavam a se abrir, revelando faixas suaves de azul. O ar parecia estranhamente doce. Dentro a casa estava calma. Ela havia repintado a sala, mudado os móveis de lugar, retirado tudo que ainda carregava o cheiro ou a presença de Daniel. O sofá branco tinha ido embora. As paredes eram novas. Até a iluminação parecia diferente. Aquela casa havia sido ferida pela traição, mas tinha cicatrizado ao lado dela. Vanessa subiu para o quarto, abriu as cortinas e ficou diante da janela grande que dava para a extensão de mar e morros abaixo. O céu se abria em dourado pálido, os últimos restos da chuva, capturando a luz como diamantes espalhados. Ela pousou a palma da mão no vidro. Durante anos imaginou estar ao lado de Daniel em momentos assim, dividindo pores do sol, dividindo sonhos, dividindo uma vida. Mas agora entendia que estivera sozinha o tempo todo. Tinha amado alguém que nunca a enxergou de verdade e tinha se agarrado a um casamento que havia escapado de suas mãos fazia muito tempo. Ainda assim, ali estava ela, mais forte por ter quebrado. Inspirou profundamente, deixando o ar encher seus pulmões até que alguma coisa dentro dela se soltasse por completo. O peso que carregou por anos caiu como pele antiga. Seu reflexo no vidro a encarou de volta. Não a mulher que suportou, não a mulher que duvidou, mas a mulher que finalmente escolheu a si mesma. "Agora eu posso ir", sussurrou. Não foi uma declaração, não foi um grito de vitória. Foi uma verdade quieta, firme, conquistada no fogo. No dia seguinte, ela embarcaria para Roma com uma única mala, o coração aberto,
e sem data para voltar. Não era fuga, era renascimento.